Oi, pessoal. Essa é a nossa aula de leis e códigos aplicados à agrimensura e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que trata o Código Civil, né? O Código Civil, que é um ordenamento legal que agrupa de forma sistemática todas as normas concernentes às relações jurídicas de ordem privada, né? Então, tudo aquilo que se manifesta através das relações sociais e que estão diretamente relacionadas às questões jurídicas de ordem privada devem estar reguladas pelo Código Civil, além de outras leis, né? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que prevê o Código Civil. No caso das propriedades, né, mais especificamente das propriedades rurais e urbanas, aqui a gente vai tratar um pouco mais sobre as propriedades rurais, né? Então, trata lá no Código Civil da aquisição de propriedade de imóvel. Então, são três formas, né, que estão previstas pelo Código Civil: a uso capião, a gente vai detalhar, a aquisição de registro do título e também a aquisição por acessão. Nós vamos ver essas três, as duas primeiras mais detalhadas na aula de hoje e a outra mais detalhada numa próxima aula. Enfim, a usucapião, pessoal, é um direito adquirido em relação à posse de um imóvel ou um móvel, né, seja esse bem imóvel ou móvel, no nosso caso, nosso interesse a priori, né, os bens imóveis, em decorrência da utilização desse bem por determinado tempo e percebam, contínuo e incontestado, né, desde que não haja contestação. No nosso caso, né, em caso de bens imóveis, qualquer bem que não seja público pode ser adquirido através de uso capião. Então fica aqui uma regra que os bens imóveis públicos, né, do Estado não pode se alegar a tentativa de uso capião jurídica, né? Isso daí não é admitido. E qualquer outra propriedade está passiva de uso capião e tem lá as regras para se executar esse pedido jurídico chamado uso capião, né? Então, esse direito, para que esse direito seja reconhecido, é necessário que sejam atendidos os pré-requisitos do Código Civil e da Constituição brasileira. Nós já vimos lá que a Constituição prevê, né, estabelece todos as bases, os princípios legais, e aí a gente traz três aqui previstos, né, no Código Civil. Primeiro, o possuidor que quer pedir ao uso capião, este deve realmente estar no imóvel com a intenção de posse, explorando o bem sem subordinação a quem quer que seja, com a exclusividade como se proprietário fosse. Ou seja, o possuidor, né? Proprietário não, o possuidor, aquele que está no imóvel, né, trabalhando, fazendo, desenvolvendo atividades no cotidiano, que vai solicitar uso capião, tem que de fato estar, né, tem que demonstrar que está no imóvel, explorando esse bem sem estar atendendo a interesse de ninguém, né? Não pode ser amando de ninguém, se ficar comprovado que outra pessoa está custeando ou determinando que a pessoa ocupe aquela área. Isso daí invalida o processo de uso capião. Com exclusividade, então não pode estar dividindo, né? Por bem familiar, por exemplo, com irmãos, com amigos, etc., com os proprietários fosse, né? Então essa é a primeira condição. Que a posse não seja clandestina, precária ou mediante violência. Então, tem que ser algo que seja pacífico, tem que ser de maneira que aquela pessoa que está exercendo a posse desenvolva suas atividades tranquilamente. Não se pode expulsar uma família ou algum dono e depois requerer a uso capião, né? Que seja posse de forma mansa, pacífica e contínua. Enfim, esses três elementos são indispensáveis para que seja pedida a usucapião. Não pode ser alegada, né, solicitada a usucapião nas seguintes condições: durante a vigência de condição suspensiva, ou seja, é, essa a condição suspensiva é uma modalidade, né, ou um ato de negócio jurídico que impede a aquisição de direitos enquanto não houver
a sentença. Então vamos imaginar aqui que houve uma sentença ou uma suspensão, enfim, uma liminar suspendendo os atos acerca da posse ou da propriedade durante um determinado período de uma determinada propriedade. Se houve essa interrupção ou essa discussão jurídica, não se pode alegar o prazo, né, decorrente daquela suspensão como contando para o período a se requerer a usucapião, desde que haja qualquer tipo de protesto, né, durante a ação de evicção, com a citação de devedores, né, citação pessoal ou ato judicial. Então, por exemplo, se uma das partes envolvidas, né, houver a constituição de dívidas, né, uma pessoa que arrendou uma terra deixou de pagar e aí foi citada, né, judicialmente como devedor. Esse processo demorou e a pessoa continua devendo, porém continua trabalhando lá naquela propriedade, manifestando sua reprodução de economia, etc. Esse período em que se constitua a citação de dívida, né, ou a constituição de mora, né, não pode ser alegado como um período para requerer o uso capião. Também da mesma forma com a apresentação de título de crédito, em juízo, né, inventário, ou seja, se foi aberto processo de inventário, né, ou qualquer outro tipo de protesto, né, esse período em que há esse andamento desse processo não pode ser levado em consideração no que se refere ao prazo necessário para o pedido da usucapião. E aí nós temos algumas espécies do pedido de usucapião. Chama a atenção aqui que sempre tem, né, aqui no início, o artigo que descreve as condições. É fundamental que vocês leiam para que as vírgulas, né, do direito sejam percebidas. Então, por exemplo, a usucapião ordinária comum, né, requisito, além da posse mansa, pacífica, contínua, é preciso que esse ato seja de boa-fé, né, que não tenha estelionato, enfim, que não se esteja enganando ninguém no processo, tenha um justo título, e a gente vai ver já já o que é o justo título. Ocorre com a apresentação de qualquer documento demonstrativo, né, da legitimidade de posse, desde que, quando particular, tenha a assinatura de duas testemunhas. Por exemplo, um contrato de compra e venda. É muito comum, né, no Brasil, pessoas não irem fazer o registro em cartório por conta dos custos ou por outros motivos. E aí acabam se fazendo, né, as transferências de posse dessas propriedades, mas não se registra a propriedade em cartório. E aí, por vezes, o que aparece, né, nos pedidos de usucapião ou de garantia de propriedade, né, processos legais, são esses recibos de compra, documentos assinados, né, por pessoas que às vezes já faleceram e aí vêm os seus herdeiros para protestar. Então, tem que ter cuidado que o justo título, né, ou seja, esses documentos outros, podem ser considerados desde que seja uma posse mansa e pacífica, né, contínua, não haja protestos. E aí os prazos: 10 anos para bens imóveis e aqui no caso 3 anos para bens móveis. No nosso caso não vai interessar tanto, né? Ou seja, uso capião comum, aí 10 anos sem que haja protesto. É importante destacar: o justo título é o documento que o proprietário de fato do imóvel possui, né? Proprietário de fato é aquele que parece ser o dono, mas que não tem o registro do imóvel. E isso é muito comum. Tem pessoas que de fato parecem ser de fato o dono, né? Ou seja, a pessoa está lá há anos e anos sem nenhum protesto, né? E ele não fez o registro em cartório, né? Não fez o registro legal. Ele tem lá documentos de compra e venda e aí destacar a necessidade de duas testemunhas ou mais. Muitas pessoas, por não entenderem o funcionamento dos registros dos imóveis, acabam comprando sem escritura. Muitas vezes fazem apenas um contrato de compra e venda simples ou um recibo de pagamento. Todos estes documentos são úteis para comprovar e servem para reduzir o tempo necessário para a obtenção de uma sentença favorável para uso capião. Ou seja, se você tem lá um documento datado de 10 anos ou mais, você pode, né, demonstrar que aquele recibo comprovou um negócio, né, vamos supor, a viúva
que atesta que recebeu de um comprador, de um outro comprador, uma outra pessoa, há mais de 10 anos. Então, isso daí, com esses documentos apresentados, com a testemunha, o juiz pode, né, reconhecer o usucapião. Um exemplo, né, mais um exemplo. Uma escritura de compra e venda devidamente registrada, né, é um título hábil para a transmissão de um imóvel, aqui registrado nesse caso. No entanto, se o vendedor não era o verdadeiro dono, ou se era um menor que não estava acompanhado pelo representante legal, e isso mesmo com o registro tendo sido feito em cartório, né, esse ato ele não é perfeito e ele pode ser anulado, né? Então a gente tem que verificar quais são os condicionantes dessa compra ou dos documentos apresentados. Uma outra espécie de usucapião é a habitacional. Aqui destacar o tamanho da propriedade que está previsto lá no artigo 1242, né? Nesse caso aqui para habitacional, para habitação, né? Requisitos: posse mansa e pacífica e contínua, né? Finalidade habitacional em solo, no caso do solo urbano, o cara vai demonstrar, a pessoa vai demonstrar que é para uso próprio, né, de habitação ou de sua família. Apresentação aí de justos títulos, e a posse pode ser, o prazo para essa posse, né, que vai ser apresentada, é de 5 anos. No caso, uso capião pro labore, né, também previsto aí no artigo 1242, é importante que se faça a leitura, né, para a gente verificar as diversas condicionantes. Também posse mansa e pacífica, finalidade diferente do uso capião para habitação, para o trabalho, né, então vai ser demonstrada que é exercida a atividade laboral, né, e, enfim, de cunho econômico. Chama a atenção o fato de que não existe especificação de limite da área, então, ainda que seja uma área enorme, né, um latifúndio, pode ser requerido um prolabore, mas com a observação dos diversos condicionantes do artigo 1242. Então, verificação do desenvolvimento da atividade econômica, de que seja um ato de boa-fé, né, que seja um documento justo e com o prazo previsto de 5 anos. E aqui, mais uma espécie, usucapião extrajudicial, né, que está previsto aí no artigo 1238, que estabelece, né, aquele que por 15 anos sem interrupção possuir um imóvel, possuir como seu, né, um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente do título e de boa-fé. Vejam só, independentemente de título e boa-fé. Não foi apresentado aí nenhuma compra nem venda, enfim, mas não houve contestação. Então, a pessoa vai requerer ao juiz que declare, né, através de sentença, para que seja feito o reconhecimento em cartório, o registro em cartório, né? E aí tem um parágrafo único que estabelece a condição. O prazo estabelecido nesse artigo reduz a 10 anos se o possuidor, né, a pessoa que está lá desenvolvendo as atividades naquela propriedade, utilizar, né, essa propriedade como moradia, né? Ou nele houver feito obras, serviços e atividades de caráter produtiva. Então, observar aqui que há muitas pessoas que acabam ocupando áreas e depois requerem, desenvolvem atividades, né, e depois requerem a usucapião extrajudicial. Aqui são dois exemplos, né, de divulgação, né, de editais de notificação pública através de jornais, enfim, de diário oficial. Aqui só para demonstrar, esse daqui foi feito, inclusive, foi muito bem feito, né, inclusive com o perímetro, com coordenadas, memorial descritivo. É claro que eu apaguei aqui as informações particulares. E aí, se não houver protesto, o juiz ele pode reconhecer. A aquisição também pode ser feita, como nós vimos, né, além do uso capião, através do registro de título, né, claro, transfere-se propriedades entre vivos, claro, com condições de saúde, né, de sanidade mental, a propriedade mediante o registro de título translativo de imóveis. E aí observa aqui que o título translativo é aquele que registra a modificação da titularidade desse imóvel. É o que a gente reconhece aí como certidão de inteiro teor, ou como
registro de propriedade do imóvel, aqui da mesma forma, né, trouxe para vocês darem uma olhada no modelo de certidão com essa natureza. Então tem que observar aqui os parágrafos, né? Primeiro, enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser o dono do imóvel, então precisa confirmar o registro para transferir a propriedade, não se pode requerer nada além disso juridicamente. E enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade de um registro e respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser o dono do imóvel. Destaco aqui que tem que se observar quais são, nesse caso aqui é um do Paraná, né, mas que cada comarca, né, na verdade, Tribunal de Justiça estabelece algumas regras próprias para a realização do registro, inclusive as taxas. Aqui a última que nós vamos descrever com maior tranquilidade na próxima aula, né, é a aquisição de propriedade por accessão. Isso ocorre quando a aquisição, né, do domínio através de acréscimo ocorre através de acréscimo ou incorporação natural ou artificial inesperado, né, ou seja, enfim, uma evolução de um processo de sedimentação, de um processo erosivo, aumento de um tamanho de uma ilha, um rio que secou, enfim, são diversas as situações naturais normalmente, e aí a gente vai discutir na próxima aula a seção que ela pode se dar por formação de ilhas, de aluvião, né, avulsão, abandono de álveo ou plantações ou construções. Pessoal, eu vou deixar atividades, né, para que vocês façam a leitura e respondam. Fiquem atentos à próxima aula. Estou à disposição sempre que oportuno nos e-mails, no contato do WhatsApp. Fico por aqui, se cuidem, um forte abraço a todos.